O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto, e ele ficou no deserto durante 40 dias, e ali foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens, e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou, e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. Vamos silenciar o nosso coração interiormente, no espírito de atenção a Deus, porque a participação na Santa Missa deve ser o momento mais importante da nossa vida. É o ápice da nossa vida, porque a missa é o céu na terra. Quem preside a Santa Missa é nosso Senhor Jesus Cristo, sumo e eterno sacerdote, crucificado e ressuscitado dos mortos, Senhor da história. É Jesus quem celebra a missa. É Jesus quem diz: isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue. É Jesus quem diz, é Ele em pessoa: tomai todos e comei, tomai todos e bebei. É Jesus que, ressuscitado dos mortos, nos conduz para a vida eterna. E tudo isso se dá na missa, no domingo, que é o dia do Senhor. Domingo significa isso, dia do Senhor. Domingo vem de Domenica, dies Domini, dia do Senhor. Por isso que temos que santificar o domingo, guardando o domingo não só para ir à missa, mas guardando o domingo para descansar, como diz o catecismo, para um bom convívio familiar, para um momento também cultural, para que a gente possa ler coisas boas, aprender coisas boas, para passear, para distrair. Assim Deus faz todas as coisas, e Deus predispõe todas as coisas de forma ordenada, e derrama o seu Espírito através do Pai e do Filho, para nos conduzir no caminho certo. Ouvimos no Salmo que verdade e amor são os caminhos do Senhor, e é isso mesmo. O Espírito Santo é derramado sobre a nossa vida para nos conduzir no caminho de verdade e amor. E quais que são as tentações que a gente vai conviver nessa vida? A tentação contra a verdade é a mentira. A tentação contra o amor é o egoísmo. Jesus foi para o deserto e foi tentado por Satanás para vencer a mentira e vencer o egoísmo. Ele que é a verdade, o caminho e a vida, foi tentado. E essa tentação de Cristo no deserto, ela tem muito a nos ensinar. Primeiro, se Jesus foi tentado, é sinal que nós também seremos tentados. Segundo, se Jesus venceu as tentações, é sinal que Ele já nos deu a vitória sobre as tentações.
Terceiro, se Jesus voltou do deserto, voltou para uma missão, para abraçar a sua cruz, a nossa vida aqui nessa terra é uma missão, seja no matrimônio, seja na vida consagrada, seja na vida laical, é uma missão onde nós temos que abraçar a cruz. Se queres, pois, ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia e me siga. Porque aquele que quiser conservar a sua vida, irá perdê-la, mas aquele que perde a sua vida por amor a mim, esse a encontrará. E o que é perder a vida por amor de Jesus? É viver plenamente o batismo. Quem vive o batismo não está vivendo para si, diz a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5. Se um só morreu por todos, agora também nós devemos morrer para nós mesmos, para viver somente para Ele. E o que é viver para Jesus? É você ser família como Deus quer. Padre, mas isso dá um trabalho muito grande, é um sacrifício ser pai de família nos dias de hoje, é um sacrifício ser mãe de família nos dias de hoje, educar os filhos. Aí está a cruz, aí está a salvação. Nossa, é um sacrifício, é um desafio ser padre no dia de hoje, ser missionário no dia de hoje. Aí está a cruz da tua vida. A cruz central da nossa vida é a nossa vocação. E não existe um cristão que não é vocacionado, que não é chamado, porque existe uma vocação universal à santidade. Todos os batizados são chamados a ser santos. E ninguém será santo sem a graça de Deus, ninguém será santo sem abraçar a cruz. E as tentações que nós temos todos os dias da nossa vida são tentações para nos afastar do caminho da santidade, para nos afastar da nossa cruz. Jesus foi sempre tentado a fugir da cruz. São Pedro, muitas vezes Satanás, usando de São Pedro, falou: não, Senhor, que isso não te aconteça, jamais, o Senhor não vai para essa cruz, não. Jesus não hesitou. Mateus 16,16, afasta-te de mim, Satanás, pois que não conhece as coisas de Deus, e sim dos homens. Você, eu, nós e o diabo vai sempre querer nos afastar da cruz. E o que é afastar da cruz? É desobedecer a Deus. Toda tentação, meus irmãos e irmãs, toda tentação da tua vida, ela tem um único foco: fazer com que você diga não a Deus. Eva disse não a Deus. Tantos na história disseram não a Deus. Aqueles que não quiseram entrar na arca da salvação disseram não a Noé. Mas por que Eva disse não a Deus? Porque Satanás ludibriou ela, enganou ela com um fruto proibido, dizendo que ela seria como Deus, que o ser humano seria autônomo, não precisava ficar obedecendo certas regras e leis e etc, e um respeito contínuo. Aqueles que não quiseram entrar na arca, eles zombaram de Noé e foram para as suas orgias, foram para as suas bebedeiras, foram para as suas vinganças. Assim foi na época da Torre de Babel. Os homens erigiam uma torre onde eles queriam ser como Deus, desobedecer a Deus, o limite entre a criatura e Deus. Então toda tentação é isso. E aí o demônio, que infelizmente, eu preciso dizer isso, não são somente os apóstolos que são pescadores de homens, o demônio também os demônios são pescadores de homens. E para eles nos tirar do mar da graça, eles nos oferecem ídolos. E esses ídolos, eles sempre partem do ter, do prazer e do poder. Sempre, sempre. O demônio, para te afastar de Deus, para fazer com que você negue a Deus e afaste da tua cruz, ele vai te apresentar coisas materiais. Porque aí você fixa a tua inteligência nas coisas materiais e vai esquecendo de viver a sua vocação e abraçando a cruz que o Senhor te deu. O prazer também é outra forma do demônio nos afastar da nossa vocação
e de nos afastar da cruz que nos salva, que nos santifica. Então ele leva tantas pessoas ao prazer das drogas, prazer da bebida, da comida, prazer de um sexo desregrado, prazeres de preguiça, prazeres e mais prazeres sensitivos, porque as pessoas que se entregam aos prazeres da carne, essas não podem agradar a Deus. O que nasce da carne é carne, disse nosso Senhor a Nicodemos, o que nasce do Espírito é Espírito. Se não vos mortificardes, não entrareis no reino dos céus. Se não mortificardes os procedimentos carnais, não entrareis no reino dos céus. E por isso é importante a penitência, e a pior de todas as tentações que Satanás deixou por último, é a tentação do poder, ter prazer e poder. E ele leva Jesus no mais alto do templo, e disse que era para ele mostrar o seu poder, vanglória, vaidade, soberba. Então, todas as tentações do inimigo, elas tendem a dizer não a Deus. E quando nós caímos em tentação, porque a oração do Senhor pede isso justamente para nós: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Jesus vai nos proteger da tentação se recorrermos a Ele, ensina Santo Afonso de Ligório. Vou repetir: se no momento da tentação você recorre a Deus na oração, você vence. Se no momento da tentação você enfrenta a tentação, você perde. Um dia Jesus misericordioso disse para Santa Faustina, falou: minha filha, quando estiveres muito tentada, manifeste essa tentação ao seu confessor, e a tentação diminuirá pela metade. Então, a pessoa está ali: eu quero desistir de tudo, eu quero desistir do meu casamento. Busque um padre, entra na igreja, nem que seja para falar: o que foi, meu filho, o que foi? Olha, padre, eu estou querendo desistir de tudo, estou querendo jogar tudo para o alto, e eu estou tentado em fazer isso. Só de você falar humildemente isso ao sacerdote, receber uma bênção, não é nem uma confissão, é um desabafo, é uma partilha, é falar com a pessoa certa, no lugar certo. O padre dentro da igreja, a pessoa está lá tentada em vingar, né? Fulano fez mal para mim, agora eu vou bater do mesmo jeito, do jeito que eu recebi, bateu, levou, eu recebi aqui, eu vou dar de lá, mas a palavra de Deus diz que não é para fazer isso, mas eu vou fazer, aí você entra naquela luta, você entra naquela tentação. Fala, partilha, às vezes até a partilha mesmo da esposa com o esposo, do filho com o pai, da filha com a mãe, essa partilha onde a gente abre o coração, no momento da tentação, ela nos dá a força, ela nos dá a vitória, porque somos humildes e recorremos a Cristo, na oração e na partilha da tentação. A pessoa está querendo largar a mão: eu não tenho como cuidar dos meus filhos, eu vou me prostituir mesmo. Não faça isso, abra o teu coração, fale com o padre, receba uma bênção. Jesus disse para Santa Faustina que a tentação manifestada ao confessor, ela perde a metade da força. E tem tentações que são constantes, tem tentações que são mais fortes. Aí tem os níveis também de ação do demônio, né? A vexação é uma tentação mais forte, a obsessão, principalmente, é uma tentação mais forte. A vexação é quando o inimigo viu que não consegue te derrubar através da tentação, aí ele começa a fazer coisas extraordinárias, como fazia na vida do Padre Pio, São João Bosco, São João Maria Vianney,
jogava as coisas para o chão, né? Batia no Padre Pio, batia em São João Maria Vianney. Isso chama-se vexação. Quando acontece algo inexplicado, do nada, isso é uma outra ação do inimigo, chamado vexação. E aquelas tentações fortíssimas, 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 que parece que não vão embora, essas chamam-se obsessão. E aqui, meus irmãos, eu preciso ser bem sincero com todos vocês. Nós vivemos num tempo de tentações fortíssimas, fortíssimas. Não são tentações, entre aspas, corriqueiras, não. As pessoas estão sendo tentadas a acabar com o seu casamento. Muitos estão sendo tentados a tirar a vida. Muitos estão sendo tentados ali numa verdadeira obsessão de abandonar tudo, abandonar a igreja, desacreditar de Deus, desacreditar de tudo. Esta é a grande investida de Satanás nesses tempos. E outra tentação terrível, que é uma espécie de obsessão, são as tentações contra a pureza, contra a castidade, através da internet. Isso está sendo um verdadeiro vômito do demônio nas famílias, na inocência das crianças, dos jovens, pais de famílias, mães de famílias, consagrados, uma verdadeira enxurrada do inferno sobre a nossa vida. E como nós vamos vencer isso? Está escrito, Tiago capítulo 4, versículo 5, aproximai-vos de Deus e Ele aproximará de vós, resisti ao demônio e ele fugirá de vós. Resisti ao demônio. E a carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 4, está escrito, até agora não resististes à tentação até o sangue, está vendo? Até agora não resististes ao pecado até o sangue. O que a Bíblia quer dizer conosco? Para nós, a respeito disso, que nós precisamos resistir mais na tentação. Nós estamos cedendo muito fácil, e tem uma forma de vencer as tentações também, que é um verbo, né, professor? Um verbo que todos nós deveríamos vivê-lo em relação às tentações. O verbo fugir. Eu fujo, tu foges, ele foge, nós fugimos, vós fugis, eles fogem. Nós fugimos, todos fogem. Fugir, fugir. São Felipe Neri diz, as tentações contra a castidade só vence os fujões, fuja, fugir daquela ocasião. Eu estou deitado na cama vendo o celular, está me dando vontade de ver Instagram, ver gente pelada, não sei o que. Foge, levanta daquilo ali e foge. Eu estou conversando com uma pessoa, a pessoa está conversando coisas sensuais, coisas obscenas, foge. Eu estou lá naquela esquina, ali naquela esquina, só tem um monte de palavreado, a gurizada só fica falando coisa errada, fumando, bebendo, foge. Eu estou lá no serviço e começa uma discussão e um bate-boca e começa a criticar e começa a fazer gracinha e me provocar para eu pecar contra a ira, foge das costas, sai de perto. Eu estou com uma tentação aqui e querem que eu use o anticoncepcional, querem que eu tire a minha criança no ventre e eu estou escutando, eu estou fragilizado. Foge desses conselhos malignos, dessas tentações malignas. E as tentações, elas têm um único objetivo, fazer com que nós digamos não a Deus e sim a Satanás. Isso é o pecado. O pecado é um contrato da liberdade humana com os demônios. Por isso que a consequência disso é a morte eterna. O salário do pecado é a morte, mas os caminhos do Senhor são verdade e amor. Vamos pedir a Nossa Senhora, ela que nos protege do demônio, porque Santo Agostinho é muito claro, ele na sua infinita sabedoria, que participa da sabedoria de Deus, um santo doutor, ele diz que o demônio, ele é tão tentador, ele é tão tacanha, ele é tão mesquinho, que se Deus não nos protegesse constantemente, os demônios nos aniquilariam, nos matariam. Isso está na revelação divina, João 10:10. O inimigo veio para matar,
roubar e destruir. Ele quer acabar com a nossa vida. Mas o Senhor já venceu no deserto. O Senhor venceu na cruz. Por isso mesmo Santo Agostinho diz que o demônio é como um cachorro bravo, um cachorro louco, né? Diz que tem tempo de cachorro louco. O cachorro não obedece nem mesmo o seu dono. O cachorro começa a babar, fica todo cheio de raiva, de ódio, e quer morder todo mundo, quer destruir todo mundo. Assim é Satanás. Ele é assim. Ele quer destruir com o gênero humano, quer acabar com todos. Só que ele é um cachorro louco que foi amarrado pelo Sacratíssimo Rosário da Virgem aos pés da cruz de Cristo nosso Senhor. E quem irá morder você? Ele vai morder você, ele vai acabar com a sua vida, ele vai aniquilar, só se você for lá mexer com ele. Por isso que aquela grande tentação de abandonar a fé católica e ir atrás de terreiros, ir atrás de falsas doutrinas, ir atrás de lugares, recorrer a demônios, recorrer a médiums, a charlatães, em terreiros, em centros, invocando os mortos, invocando o demônio. Tem até aquele filme que todos viram, se não viram, vale a pena ver, a invocação do mal. Depois veio Nefários. Esse Nefários é um filme estritamente científico, psicológico, mas tem uma abertura grandiosa para a teologia. Nefários. Ali o demônio está dizendo como que ele tenta as pessoas, como que ele vai ludibriando as pessoas, e como que o seu intelecto, o meu intelecto, que é do tamanho de uma bolinha de gude, vai vencer o intelecto de um anjo caído, que é do tamanho do Everest. Nós vamos perder sempre. Como que nós vamos vencer o demônio? Com o intelecto de Deus. Padre, qual que é o intelecto de Deus? A Bíblia, a palavra de Deus. E foi com a Bíblia que ele venceu Satanás. Satanás vinha citando a Bíblia para Jesus. E Jesus dizia, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, está escrito, não só de pão vive o homem, está escrito. E com a palavra de Deus, com o intelecto de Deus, com a verdade de Deus, Jesus venceu o anjo caído, que hoje está ao nosso derredor, como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Resistir-lhes firmes na fé. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Peçamos a proteção de Nossa Senhora, principalmente nesses tempos, meus irmãos. Poderia estender aqui um pouco mais, mas temos mais missas pela frente, e vamos ficar por aqui, vamos amarrando por aqui, porque ele conseguiu também tentar os governantes, os líderes mundiais, para a guerra, para a destruição da humanidade. Está conseguindo tentar também aqueles que tinham que ser fiéis ao catolicismo, à frente do catolicismo. Então a tentação, ela chegou num nível muito alto na face da terra nesses dias, e não precisa acreditar nas minhas palavras. Veja na sua vida, veja na sua vida, veja na educação dos seus filhos, no dia a dia, nos trabalhos, na hora que você vai rezar, o teu coração. Isso é uma tentação grande, é uma ação muito grande, violenta dos demônios neste tempo, mas ele já foi vencido. Santo Agostinho de novo, Victor quia victima, Jesus é vencedor porque ele foi vencido na cruz, e sendo vencido pelo mal, ele venceu o mal. Quando o mal achou que matou Jesus, ele ressuscitou ao terceiro dia e nos deu a vitória contra todo pecado e contra toda tentação. O demônio existe, Padre? Sim. Ele age? Sim. E o Papa Paulo VI disse, quem não crê na existência e na ação do demônio, foge do âmbito do cristianismo, do catolicismo. E o Papa São João Paulo II dizia, quem não crê na existência e na ação do demônio, não crê no Evangelho, que é a verdade revelada. Então vamos revestir da armadura de Deus, principalmente com a humildade, porque a humildade afugenta o demônio. Hoje Santo Agostinho está fazendo o sermão para nós, né? Ele diz assim, vou te dar 3 dicas para vencer o demônio, as tentações. Primeiro, a humildade. Segundo, a humildade. Terceiro, a humildade. Humildade de saber que você jamais conseguirá afastar uma tentação por si mesmo. A humildade de recorrer a Deus na oração,
e a humildade de recorrer a um irmão, uma pessoa, abrir o coração e dizer: me ajuda, estou tentado. Assim nós receberemos a vitória. 1 João capítulo 5, versículo 5: eis a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então vamos nos revestir da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas dos demônios. Jesus resistiu às ciladas dele, venceu com a palavra de Deus, venceremos também com a palavra de Deus. E Nossa Senhora proteja a igreja, Nossa Senhora proteja a sociedade, a humanidade, nesses tempos de grandes tentações, tempos onde que o inimigo, a Virgem já disse, o inimigo quer guerras, ele quer fazer uma guerra mundial, de países contra países, setores contra setores, regiões da terra contra outras regiões da terra, Oriente contra o Ocidente. Nós estamos vendo todo o quadro geopolítico, essa tentação dentro da igreja de desobediência, de desunião, e vamos, com a graça de Deus, a proteção de Nossa Senhora, pedir cada vez mais que o coração imaculado de Maria seja a nossa confiança, a nossa vitória, a nossa saúde. Que nos proteja, que Nossa Senhora nos proteja de nós mesmos, que Nossa Senhora nos proteja da serpente, porque ela esmaga a cabeça da serpente. Que Nossa Senhora nos proteja a nossa família, os nossos filhos, nosso casamento. Que Nossa Senhora venha como uma general dos exércitos celestes, essa que vem marchando como a aurora, brilhante como o sol, temível como um exército em ordem de batalha. Esta é a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe. Em Lourdes, termino, quando Bernadette ia na pequena gruta de Massabielle, e Bernadette chegava lá, olha a tentação, hein? Olha a tentação que o padre explicou desde o início da homilia, e vou terminando agora. Qual que era a tentação do diabo com Bernadette Soubirous, a menininha, jovenzinha de 14 anos lá em Lourdes, para que ela não fosse na gruta de Massabielle, e para que ela não fosse lá para ver a Santíssima Virgem, para ouvir a Santíssima Virgem. O demônio, através assim de umas sombras, de uns lugares sombrios que tinha naquela época, lá na beira do rio Gave, o demônio começou a aparecer para ela como seres asquerosos, e ela começou a ficar com medo, porque uma menininha de 14 anos, começou a ficar com medo, e Nossa Senhora apareceu, e simplesmente olhou para os demônios e piscou. Nossa Senhora só piscou, abriu e fechou os olhos para os demônios, e eles saíram em debandada. É assim, é Nossa Senhora que vai nos proteger dos terríveis ataques que nós estamos vivendo em 2021, 2022, 23, 24, da pandemia para cá, aumentou muito a ação do inimigo nas nossas vidas. E Deus vai nos dar a vitória através de Nossa Senhora. E o Apocalipse diz: sabendo que pouco tempo lhe resta, desceu com toda ira e furor para fazer guerra aos descendentes da mulher. Como diz o Padre Jonas: aguenta firme, meu filho, aguenta firme, minha filha, não vamos ceder à tentação, resisti ao demônio e ele fugirá de vós. Aproximai-vos de Deus e Deus se aproximará de vós. Tiago capítulo 4, versículos 5 e 6. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Vamos ficar em pé. Essa oração também, né? Minha avó sempre falava: está tentado? Você está percebendo que a tentação está vindo, não está bem aqui, o ambiente não está legal? Reza o creio Deus Pai. Por favor, reza o creio Deus Pai. Reza o creio Deus Pai. É isso mesmo. O credo, creio em Deus Pai, ele tem esse poder de afugentar os demônios, porque a verdade da fé e o amor do coração de Jesus, ele vence as tentações. Creio em Deus Pai
Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Com alegria, façamos o nosso ofertório.